Então vamos falar agora com a Josiane Almeida, né? Boa noite, Josiane, seja bem-vinda aí ao nosso podcast. Conta um pouquinho pra gente como a senhora conheceu a Palavra de Deus. Bem, eu já estava assim lutando já, né, pela minha conversão, já estava sentindo esse chamado já de Deus na minha vida, né? Já estava rezando o terço, né? Já tive um sonho com Nossa Senhora na frente da minha casa. Tem uma capela, né, que infelizmente eu não posso frequentar. A gente fica triste, né? E esse sonho, não ela em vida, né? A imagem dela. Então, quando eu olhava para o céu, aquela imagem dela, até Nossa Senhora das Graças, roupinha azul, de cintinho. E quando eu olhava para cima, né, eu via a imagem dela e ela com um rosário de madeira na mão, desses bem grandão, desses das bolas de madeira. E quando eu via, né, eu saía com o meu rosário e mostrava assim, o meu texto, e mostrava assim para ela. Aí, quando eu mostrava assim para ela, aí ela derrubava esse rosário assim, de lado da capela. E depois, quando ela jogava esse rosário, aí tinha 3 pessoas vestidas assim, como Eugênio. Acho que era franciscano. Também eu não sabia quem eram esses 3 homens que estavam lá, né? E ela jogava lá e eu ficava sem entender por quê, né? Ela tinha jogado aquilo ali. Depois, com o tempo, eu entendi que ela não queria mais que eu rezasse só o terço, mas sim o rosário, né? Aí pronto, aí foi quando eu tinha visto uma mensagem do profeta, ele chorando muito, e aquilo me chamou a atenção. Eu disse, por que esse senhor chora tanto? Aí fiquei escutando lá aquela mensagem dele, e aquilo me tocou muito, né? Eu disse, nossa, tudo que esse senhor está falando é uma grande verdade, né? Depois, pronto, aí eu comecei a pesquisar no YouTube, a gente já estava, né, indo pelas igrejas, procurando, né, já uma igreja que, como a gente já tinha visto a capela, né, que as pessoas estavam ajoelhadas rezando, eu dizendo, vou dentro certo, eu acho que isso aí, o pessoal tudo bem vestido, rezando de joelho, e a gente começou a procurar as igrejas que tivessem, né, as pessoas assim, fazendo o correto, né, e a gente, toda igreja que ia, a gente só decepção. A gente ia para a fila da comunhão, a Neto foi para a fila da comunhão, eu fiquei atrás dela, né, o sacerdote, quando ela se ajoelhou, ele não quis dar. Então, eu estava na fila, quando eu vi, eu nem fui lá, porque eu disse, se ele não deu, ela vai dar a mim por quê? E também saí, me afastei da fila, e começou a nossa luta, né? Aí pronto, foi quando a gente descobriu a igreja, a gente pesquisou onde ficava essa igreja, a capela, aí descobriu que era em Balneário, aí a gente começou a sonhar, né? E aí, Ivonete, como é que a gente vai fazer? Será que um dia a gente vai conseguir ir nessa igreja? Aí, a gente seguiu a vida da gente, nas igrejas, e vendo as coisas que estavam dentro da igreja, que algo me falava que aquilo ali não estava certo. Mas eu me ajoelhava lá, né, para pregar a comunhão. Pelo menos ele dava, ele não gostava, mas ele dava. Mas outras pessoas, era tudo em pé, ele dava, era a ministra dando a comunhão, e todos esses erros, e o sacrário, eles estavam ajeitando lá a igreja e botaram o sacrário de lado. E eu ia de lado para rezar, e toda vez que eu chegava de lado para rezar, eu não sei o que acontecia, que uma emoção, me entumava como um desgosto. Aí eu chorava bastante, eu não sei, eu digo, meu Deus, o que é? Porque como é que eu venho para uma igreja, só chego na igreja e só tenho tristeza, a minha alma parece que ficava ali triste, e eu chorava muito ali de lado do sacrário. Eu digo, alguma coisa não está bem. Porque não está no lugar certo, né? Tinha que estar no centro. Jesus já estava me mostrando. E começou os erros. Aí um dia a gente foi para a missa, nós duas, e as meninas dela, e uma senhora pegou a comunhão, né? Botou a comunhão na mão e botou a comunhão na bolsa. Aí começou os comentários dentro da igreja. Eita, eu escutando, a mulher botou a comunhão na bolsa. Aí ela veio para trás, a gente estava atrás. Aí aquilo ali já foi para mim a gota d'água. Né? Uhum. Aí o sacerdote viu, de vez de ir lá, né? E ele ficou o tempo todo, vem cá, você que está com a comunhão na bolsa, traga o corpo de Cristo aqui, traga o corpo, e não saía do canto. Aí foi o menininho que fica com a patena, como é que se dá o nome? Coroinha. Aí ela tirou, aí caiu lá no chão, aí o coroinha que foi pegar, e ele não saía de lá da frente. Aí o coroinha pegou e levou. E muitas coisas fui vendo que... Saiba lá o que ela ia fazer com essa comunhão, né? Saiba lá, né? Por isso que eles vão ser... né? A culpa vai cair muito em cima deles,
por conta desse descuido que ele tem, né? Porque se ele tomasse em conta, botasse na boca, não acontecia isso, né? Ninguém pegava a comunhão para botar na bolsa ou botar em bolso, como a gente vê nos bolsos da camisa, para fazer magia negra, né? A gente já viu vários vídeos assim, de pessoas entrarem na fila e fingir que colocou na língua e coloca no bolso. E coloca na bolsa, no bolso. É triste a gente ver isso, né? O descaso que estão fazendo com Deus, né? Isso agora no mês de setembro, lá é a festa de Santos Corno Damião, e teve a procissão. Eu queria que você visse a procissão. Passa de lá da minha casa. A minha casa fica de esquina. Então, aí eles botam no trio elétrico, o sacerdote em cima com o pessoal dele lá, e cantando Maria, cheia de graça, em ritmo de carnaval. E os coroinhas tudo balançando a mão, o povo tudo se mexendo, tudo dançando. Eu digo, meu Deus, o que é isso, Jesus? O que é isso? Usando o nome de Deus, isso é um carnaval disfarçado de procissão. Onde é que estou vendo uma procissão aí? Porque passa de lá da minha casa. Chama tanto atenção, né? Porque o povo tudo dançando. E depois estava lá no Instagram, a gente teve conhecimento também, na procissão também, o povo tudo dançando. O povo de short, de bermuda. Eu queria que você visse. Que tristeza. Os verdadeiros católicos, os filhos de Deus, né? Aqueles que veem esses erros, essas coisas, não sentem bem. Vê que tem alguma coisa errada, a pessoa sente como a senhora sentiu aí. Mostra. Não é conivente, verdade. Deus mostra que não. Está buscando ele mostra. Isso. Ele não fique lá, né, Josiane? Aí meu marido disse, onde tiver o erro, saia de lá. Saia de lá, e eu saí, mas só porque a família, né? Aí, marido, não, tu tá na igreja errada, vem embora, a certa é essa aqui, ó, que igreja que Jesus deixou. E a gente tem hora que eu nem discuto, porque não adianta. A cegueira está tão grande, né, na vista deles. Nossa Senhora disse, né? Que ele está com a cegueira tão grande que, por mais que você fale, eles não vão entender. Não entende. E tantas pessoas que às vezes veem, saem, né? Abandonam. O pior das pessoas que abandonam vai para outra denominação, né? Para outras igrejas. Mas no caso, a senhora viu o que estava acontecendo ali com a Santa Hóstia, né? A profanação. E a senhora buscou Deus profundamente. Ele direcionou a senhora a estar na palavra viva de Deus, né? Graças a Deus, né? Que Jesus me deu essa oportunidade, né? É uma oportunidade que a gente está, né? O chamado de Deus a gente está atendendo. Verdade. Né? Atender o chamado dele é uma oportunidade que ele nos está dando. Né? Resta agora a gente lutar, né? E aqui a gente está vendo que aqui é a porta estreita. Exatamente, né? E lá é a porta larga. Então a escolha agora é nossa. Né? Mas agora diz que o importante é ser feliz, né, Ivoneta? Geralmente, né? Tem até essa frase aí, né? O importante é ser feliz. Já a frase pronta, né? Exatamente. A gente sabe que hoje tem eles tem muitos que querem tirar a cruz das pessoas, né? Tirarem a fé, menosprezar a fé, né? Aderir mais com o modernismo, enquanto a missa, né? A missa verdadeira, a missa tradicional, eles querem excluir da vida das pessoas para colocar mais a missa moderna. Tudo essa preparação, né, que eles estão fazendo aí é para tirar Deus da mente das pessoas, né, para transformar as pessoas como se elas pensarem que elas mesmas são Deus, né, que não existe Jesus, não existe Nossa Senhora, não existe os santos, não existe os anjos. É praticamente eles querem que as pessoas pensem que para ir a Deus tem que ser assim, sem cruz, sem sofrimento, sem nada, né? É amor e não precisa falar de inferno, não precisa falar de purgatório, de pecado, e aí praticamente as pessoas estão caindo bonitinho nessa lábia, né, de enganar as pessoas, de achar que não, que qualquer pessoa pode ir para o céu, pode ser com pecado ou sem pecado. Infelizmente hoje acontece na sociedade, né? E como é que foi? Conta pra gente como é que foi a chegada da senhora aqui na Palavra de Deus, assim. Você não conheceu a igreja, da obediência? Conta pra gente aí. Só emoção, né? A emoção invade, né? Toda vez que eu venho, a gente quando entra ali na igreja, eu estava até conversando hoje com a Ana, né? Você quando logo me perguntou, eu não dei nem boa noite, gente, me desculpe, né? Mas boa noite a Eugênio, boa noite a você, equipe, toda a equipe, né? A família Conceição, hoje a gente passou um dia muito agradável com a família Conceição. Muito obrigado pelo acolhimento de vocês, foi uma tarde maravilhosa, né? Que a gente não tem nem palavras para agradecer, né? Como a Eugênio, que recebe a gente com esse coração grande sempre, quando a gente liga para ele, a alegria dele é a mesma, sempre acolhe a gente aqui, então é só agradecimento.
né? Padre, vocês estão de parabéns pela procissão. Era o meu sonho de participar dessa procissão. Né? E o Ivonete, o que é que a gente vai fazer? Se essa for a última procissão, então a gente não conseguiu participar dessa procissão, vamos fazer uma força, vamos lutar para que a gente, né, esteja nessa procissão. E só graças, a gente fica até sem palavras da grandiosidade, né, da bondade tão grande de Deus que a gente pede, né, para vir para aqui, e às vezes as coisas, né, segue outro caminho, mas quando é no final dá tudo certo. Dá tudo certo e a gente fica muito sem palavras, né? Com certeza. A gente recebe graça o tempo todo. Entrar naquela igreja ali, a gente sente algo dentro da gente, algo dentro do coração. Parece que é como quando a gente entra ali, parece que alguma coisa reveste a gente de uma força que eu não sei que explicar. Explicar não, que é a força de Deus. Porque a gente não sente isso em qualquer canto. Nunca senti isso. Mas quando eu chego ali, toda vez que eu chego ali, eu sinto isso. Toda vez. É como Deus estivesse nos revestindo da força dele, mostrando que ele de fato está ali. Graças a Deus que eu não tenho essa dúvida. Mas cada vez ele me mostra: estou aqui, filha. Estou aqui, tu vem me buscar e eu estou aqui. É onde a gente encontra mais força, né? Mais força pra gente lutar. E a senhora falando aí que passou a tarde toda com a família Conceição, assim, é tão bom a gente estar com pessoas que falam da mesma língua, né? Que aceitam, conversam. É uma energia boa, uma alegria boa, né? Os nossos irmãos, todos da palavra de Deus. É bom, né? Sim, a gente sempre... A gente se sentiu privilegiada, casa, né? Com esse convite, né? Tá certo. Eu disse a ela que quando eu caio na cama parece uma pedra e... Ao receber esse convite, até perdi o sono. Eu digo, mas será que é verdade mesmo? Eu imagino como é o nome dela? Ana disse, Maria? não ia brincar com a gente um negócio desse, né? Que eu fiquei surpresa, sabe? Para mim foi uma surpresa. Nunca me passou pela cabeça. Nunca me passou pela cabeça de receber esse convite, né? De uma família, né, santa, né? Que é considerada aqui na Terra uma família santa. E recebeu a gente muito bem. Disse, vocês, né, fizeram um banquete para a gente, né, no almoço, no café. Olha, foi uma tarde assim inesquecível, né? Inesquecível. Aqui em Eugênio eu nem falo porque ele sempre recebe a gente de braços abertos, com aquela alegria, com aquele entusiasmo. Faz questão que a gente venha. Isso ainda dá mais força aí na gente, né? Porque seria muito difícil, né? Que a gente quisesse vir e uma pessoa dificultasse, né? Não, e ele não, e ele chama, venha, sacode a gente. E graças a Deus é uma bênção na minha vida essa obra. Eu sou agradecida em tudo. Quantos anos mais ou menos ela conheceu aqui? Fazer uns 5, né? Foi 2020. O mesmo ano que você conheceu? A gente tá caminhando juntas. Tá certo. Que bom, né? Que bom que vocês estão vindo juntas. E ela tem algum testemunho, alguma graça para contar pra gente? Não tá nessa obra, tá nesse caminho, isso já é uma graça. É uma graça já constante. É uma graça, verdade, isso mesmo. Porque porque quando a gente abre o coração para Deus, né, para esse chamado, é uma graça muito grande que Ele concede na nossa vida, né? Porque quantas e quantas pessoas que às vezes foi chamado, mas infelizmente, né, não aceitaram, viraram as costas. E estar aqui, a pessoa tem que ter muita coragem, né? Tem que enfrentar muita coisa para estar firme e forte aqui na palavra de Deus. Né? E é uma coisa que só Deus sabe, assim, na questão, né, do que a gente pode cada vez mais seguir firme e forte, né? Porque o próprio inimigo ele coloca pessoas na nossa vida para querer nos distrair, para querer nos livrar, para querer fazer confusão, né? Mas a partir do momento que nós entregamos a Deus, abrimos o nosso coração, totalmente diferente, né? Aí o Espírito Santo vai cada vez mais nos mostrando. E conta pra gente, assim, na questão da mudança, né? Da senhora mudar, assim, na questão das vestes, vestimenta, foi difícil também ou foi fácil? Quando às vezes minha mãe pedia, minha filha, você só veste calça, porque você não compra um vestidinho, mas era vestido, que ela falava, vestido curto, né? Compra um vestidinho, você só fica de calça. Eu disse, nada, mãe. E eu me vejo de vestido, não. Eu me sinto sem jeito. Não vejo eu de vestido, não. Mas mesmo assim, eu vou comprar um. Aí comprei um, aí vesti um dia, não dá certo, não. Disse, mamãe, eu comprei vestido, mas não tem jeito, não. Eu gosto mesmo de calça.
Aí pronto, aí eu comecei a seguir, né, a palavra de viva de Deus. Graças a Deus eu não senti dificuldade não, porque eu já estava buscando a conversão. Então aí foi quando, né, a gente começou, né, ver as mensagens, tudo que falava das vestes, e pronto, aí não teve muita dificuldade não, porque eu já buscava esse caminho. Então se eu estava com as vestes erradas, se as calças que vestia, né, para Jesus de Nossa Senhora, é se vestir de homem, então se eu estava buscando minha conversão, não fazia sentido eu ficar vestindo roupa curta, vestindo bermuda, short eu não usava não, mas bermuda e calça comprida, ninguém me via de vestido. Pronto, então não foi, graças a Deus não foi não. Aí tive a ajuda aqui da amiga Ivonete, né? Começou aquela costureira, começou também a fazer umas roupas, né? Eu fui comprando outras e graças a Deus foi rápido. Eu entendi. Que ela sempre está